Quero convidar a todos a abrirem a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. E se você puder, mantenha o texto aberto durante a exposição desta manhã. Evangelho de Mateus capítulo 18. Há esportes que são solitários. Melhor dizendo, são esportes que se pode praticar sozinho. Por exemplo, ciclismo, natação, surf. Esses são esportes que a pessoa pode praticar sozinha. Mas há esportes que não se pode praticar sozinho. Um exemplo é o futebol. Você pode dizer que pode brincar sozinho com uma bola, mas não se pode jogar uma partida de futebol sozinho. Nós temos a seleção brasileira de futebol, e há quem diga que em algumas das últimas Copas nós tivemos muitos talentos individuais, mas que não formavam um bom time, uma boa equipe. Os analistas do futebol dizem que faltava à nossa seleção o que eles chamam de eficácia coletiva. O que eles estão dizendo para nós? É que é preciso aprender a jogar juntos. É preciso aprendermos a jogar juntos. Em um texto de 2013, um articulista escreve o seguinte: acredito que neste aspecto o modelo de jogo ofensivo da seleção brasileira estagnou e ainda continua o mesmo da década de 60 e 70. Esperar-se sobressair sobre os adversários com base principalmente na técnica individual dos jogadores, proporcionando assim a execução de uma boa jogada individual ou uma triangulação rápida. Isto, ele diz, é muito pouco para uma seleção que é a mais vitoriosa em Copas do Mundo de futebol. Mas também parece claro a todos nós que o talento individual também é importante. Nas ciências sociais, inclusive na psicologia social, um desafio para os estudiosos dessas áreas tem sido equacionar o peso do indivíduo e o peso do grupo. A esse respeito, um bastante conhecido técnico da seleção brasileira de futebol expressou a seguinte opinião. Ele disse: o coletivo potencializa o individual. Ele chama a atenção, esse técnico, bastante conhecido, aliás, para a terceira ao último terço do campo de futebol. E ele diz assim: estatisticamente está provado. Se você tem uma maior fluência de passes no primeiro e no segundo terço do campo, você gera mais dificuldade para o adversário no final. E ele vai dizer, ali, nesse terceiro último terço do campo, o individual é importante. Por isso digo que o coletivo potencializa o individual. E aí, diante desse texto que a gente vai examinar aqui, estamos examinando ao primeiro domingo do mês, como se qualifica a relação entre o membro e a igreja? Aliás, uma boa pergunta.
como é viver com os outros, como se relacionar. Como se relacionar? Estou aqui numa série a qual dei o título de A Casa dos Pequenos, no quarto grande sermão de Jesus. E o que a gente terá aqui agora, então, é uma palavra de encerramento, uma palavra conclusiva, salientando o foco desse sermão, que se encontra aqui em Mateus 18. É um sermão breve, pelo menos em nossas traduções, é breve, em nossas versões bíblicas. Você perceba, o sermão em minha Bíblia cabe assim na Bíblia aberta, um sermão inteiro. 15 versos de um lado, 20 versos do outro. É um sermão breve, que nós passamos por todo ele aqui nos meses passados. E nos seus sermões, Cristo faz algo importante. Cristo faz um contraste de quem é do seu reino e quem não é. Ou seja, ele contrasta o cidadão do seu reino e aquele que não é desse reino. E como Jesus Cristo pensou a vida do discípulo de seu reino? E aí você tem aí uma imensa diferença. Isso é muito importante. Uma imensa diferença entre o cidadão desse reino de Cristo e o cidadão deste mundo caído, deste mundo em trevas. Ou seja, o cidadão do reino de Cristo está na contramão desse mundo caído. E aí, se você estiver com Mateus 18 aberto, você vai perceber que duas palavras se destacam nesse sermão. Na primeira parte, que vai até o verso 14, a palavra que se destaca é pequenino. Pequenino, na primeira parte, que vai até o verso 14. E na segunda parte, que vai a partir do verso 15, a palavra que se destaca é irmão. Pequenino, irmão. E aí você observa, em primeiro lugar, que Jesus Cristo, ele inicia dizendo que a vida do cristão em comunidade começa pela forma como eu me introduzo na relação com o outro. Como é que eu me introduzo na relação com o outro? No reino de Cristo. E, naturalmente, como todos nós sabemos, o que mais divide é o orgulho. E, aliás, o orgulho é só a argamassa da justiça própria. E aí a gente vai observar pelo pensamento de Jesus que a vida de unidade e comunhão na igreja requer a humildade do coração, uma humildade como condição do coração que se expresse em serviço e consideração ao próximo. E a razão é básica, insisto, é que o orgulho ele é divisivo. A humildade é aglutinadora. A humildade é catalisadora. A humildade fomenta a unidade. A humildade fomenta a comunhão. E o orgulho é inerentemente divisivo. Ele é divisivo. E aí Jesus traz para nós uma lógica. A lógica da humildade é unir. E a lógica do orgulho é separar, é isolar, é dividir. É nesse sentido que nos versos de 1 a 5, observa, Jesus vai dizer que o reino dos céus é dos pequeninos.
Ele vai chamar uma criança para aquele recinto, ele está em casa, chama a criança para aquele recinto, onde estão homens adultos, homens altos, homens fortes, homens calejados pelo sol, galileus acostumados às intempéries da Galileia, estão ali naquela sala, homens altos. E aí chega uma criança. Ora, imediatamente, a coisa mais evidente, primeira, que já salienta na sua obviedade, há uma diferença grande de tamanho, de força. Ou seja, tem homens adultos e tem um pequenino. E Jesus diz, se você quer entrar no reino dos céus, você precisa se fazer como um pequenino, como uma criança. Ele está usando a criança, obviamente, como ilustração, como parábola, para mostrar que se nós quisermos fazer parte do reino dele, nós precisamos nos tornar como criança, como um pequenino. Porque o pequenino é de tamanho pequeno, é diminuto. Ele dirá que ele diz isto, não é? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, verso 4, esse é o maior no reino dos céus. E no reino de Cristo, o maior, então, é o menor. Ele vai dizer que nós não devemos depois colocar tropeço no caminho dos pequeninos. Se você tem uma criança, ela tropeça facilmente. Eu vejo isso aqui na igreja. Às vezes eu estou lá na porta, sai uma criança disparada, de repente, cai. Não é? Você deve ver isso muito, você deve ver muito isso. E aí Jesus vai dizer que você não deve colocar tropeço. A palavra escândalo na língua grega é uma pedra que se coloca no caminho de alguém. É uma pedra de tropeço, literalmente. E como no caminho de um cego, por exemplo. Se coloca... Aliás, a lei de Moisés diz, você não coloca um tropeço no caminho do cego. Você não deve colocar tropeço no caminho dos pequeninos, disse Jesus. Se você ama os pequeninos, e se você é você mesmo um pequenino, e no reino de Deus é dos pequeninos, você não pode colocar tropeço no caminho dos pequeninos. Você não deve colocar escândalo. A palavra escândalo é esta. Ele diz isso nos versos 6 a 9. Ninguém deve fazer tropeçar os pequeninos que creem em mim. E em terceiro lugar, Jesus diz, os versos 10 a 14, observe, que Deus não deseja que os pequeninos se extraviem, se percam. Gente, se você apanhar uma criança e soltar essa criança, um bebê, por exemplo, um menino de 2 anos, 3 anos, no centro de São José dos Campos, essa criança precisa imediatamente da intervenção de um adulto, porque essa criança se perde com facilidade, o que traz para nós a preocupação com essas crianças que estão nas ruas hoje, não é? Porque elas se perdem, elas são vítimas fáceis. E aí Jesus diz que ele não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Ele vai falar, inclusive, que ele veio para buscar os pequeninos. Ele usa a ovelha, como um pastor que vai buscar a 100ª ovelha, ele faz isso. O Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que estava perdido. Verso 14, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Aí, em segundo lugar, depois de falar, observe que eu devo ser pequenino e não deixar que se escandalize e se perca o pequenino. Jesus prossegue dizendo que a vida do cristão em comunidade precisa radicar-se no fato
de que esse pequenino é meu irmão. É meu irmão. Eu sou de uma família, nossa família é uma família de 4 irmãos homens. Minha mãe não teve filhas mulheres, infelizmente, para ela. Porque cuidar de 4 homens não é uma brincadeira. E eu falo com os meus irmãos. Hoje pela manhã eu falei com 2 deles antes de vir para cá. Nosso pai teve AVC essa semana, passou a semana no hospital internado, e nós precisamos agir como filhos juntos. Eles são meus irmãos. E aí, Jesus vai dizer que nós devemos, assim, nos versos 15 a 20, fazer um esforço para ganhar o nosso irmão que tenha se perdido, que tenha pecado. E não é porque eu vou ali para simplesmente fazer prevalecer a minha justiça, o meu orgulho sobre ele. Eu vou para ganhá-lo, eu vou para restaurá-lo, eu vou para restituí-lo à comunhão, eu vou preservando, eu vou entre mim e ele só, eu não vou expondo a ele. E depois, se ele não me ouve, pensando no bem dele, eu chamo alguém, mas também não exponho isso, eu o preservo. E também, se ele não me ouvir, eu vou e chamo então mais alguém e levo à igreja e peço à igreja que então ajude. E se ele não ouvir, então, de fato, ele não é do reino, ele é alguém fora da lógica do reino, ele é como um judeu que não faz parte da aliança, que se considera fora, ele é um publicano, ou ele é como um gentio, ele não faz parte da casa dos pequeninos, porque ele é tão grande que ele não ouve ninguém. Na verdade, ele não é pequenino, ele é grandão, forte, parece o Hulk. Essa aqui é a realidade. Jesus está dizendo para a gente tentar ganhá-lo. E essa preocupação, os versos 21 até o 22, em ganhar o irmão, se expressa no meu perdão quando ele peca contra mim. E quantas vezes deveria eu perdoar o meu irmão? Quantas? Até quando? A gente hoje está vivendo uma situação bastante delicada, gente. Porque hoje é tudo a ferro e fogo, não é? Tudo a ferro e fogo. E Jesus está dizendo que a gente deve perdoar. Ou pelo menos ter a disposição conosco de perdoar. Irmão, o meu irmão que é pastor lá no Rio de Janeiro, ele é o irmão que veio em terceiro. Eu sou o primeiro, tivemos um segundo que perdemos, e depois veio o meu irmão do Rio. E vou dizer uma coisa para os irmãos, quando nós éramos meninos, infelizmente nós tivemos um arranca-rabo. Foi uma coisa horrorosa. Eu tenho até vergonha de lembrar. Eu fico olhando aquilo e falo, onde eu estava com a cabeça quando me meti num negócio daquele, ainda mais com meu irmão, que é mais novo que eu. Mas agora a gente passou, gente. Só tem essa coisa aqui, mas não tem nada aqui. Há uma distância grande, de mais de 2 palmos entre o coração e o cérebro. Estou lá, ligo para o meu irmão, abraço. Os filhos dele são como meus filhos. Eventualmente agora, um deles que vai estar se formando em medicina, Gilson, ajuda isso aqui, e vice-versa. Porque é meu irmão. Eu vou com isso. Imagine se os anos passam, e eu falei, que meu irmão pegou um paralelepípedo, queria jogar em mim. Meu irmão, pegou um paralelepípedo, queria jogar em mim. Irmão, pegou um paralelepípedo, queria jogar em mim.
isso vai parar? Onde que isso vai chegar? Eu estou grande. Eu estou pequeno. E aí Jesus finaliza esse sermão maravilhoso. Se você não leu, leia, estude. Que foi a nossa última palavra. Que este meu perdão ao irmão é estendido à luz do fato de que Deus me perdoou em Cristo. Deus me perdoou em Cristo. A igreja é uma comunidade, é uma família de irmãos perdoados por Deus, adotados em Cristo. Estamos agora unidos à mesma videira. Ora, se isso é realidade, se o Senhor me perdoou de uma dívida eterna, por que eu fico aí me aferrando a essas feridas pequenas? É isto. E aí Jesus termina dizendo que se você não perdoa, é sinal de que você não está nessa casa, é sinal de que você não está no reino, é sinal de que você se mantém grandão, é sinal de que você não se fez como criança. Jesus vai dizer, vai se entregar aos verdugos até que lhe pague toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É óbvio. Tempos atrás eu preguei aqui no Sermão do Monte e vimos ali que Cristo fala da característica de quem é do seu reino. E aqui é a mesma coisa, gente. Isso aqui é sinal de uma pessoa crente. Uma pessoa crente é assim, para usar uma palavra mais simples. Isso aqui é uma evidência de quem é do reino de Cristo e quem não é. Aqui está vários momentos Jesus falando sobre isso. Isso chama a gente para o desafio de viver em igreja. Nosso Deus, eu disse dias atrás aqui, que Deus é trino, é interpessoal, é relacional. E Deus é amor. E o amor é inerentemente interpessoal. O amor é inerentemente relacional. E não há vida cristã sem amor. E para amar eu preciso estar em relação. E essa é uma razão porque as pessoas hoje não querem estar em relação, porque elas não querem o preço de amar. Elas não querem o preço da comunhão da igreja, porque elas não querem o preço de amar. É essa a grande realidade. Porque as pessoas precisam ficar como eremitas, como ermitãos, atrás dos seus computadores, atrás das suas telas coloridas, porque elas não querem pagar o preço de uma comunhão real, com pessoas reais. É por isso que as pessoas hoje estão casando com esses hologramas. Estão fazendo sexo virtual. Porque não querem o preço de amar aquilo que é real. Mas não há vida cristã sem amor. Há esportes solitários. Esportes que se pode praticar sozinho. Ciclismo, natação, surf. Mas há esporte que não se pode praticar sozinho. É o futebol. O cristianismo, gente, é desde sempre uma relação. O cristianismo é inerentemente família. É isso que Jesus está nos dizendo nesse sermão extraordinário.
que você está sempre em uma família. Neste seu sermão, Jesus Cristo nos instrui sobre como viver nesta família. A saber, você sempre está em contexto, você sempre está em relação, você sempre está em vínculos. Agora, é fácil amar a igreja quando isso é apenas um conceito teológico, uma ideia, um artigo da nossa confissão de fé, uma abstração. Sabe o que é difícil? O difícil é amar os membros da igreja. O difícil é amar pessoas reais. O difícil é amar João. O difícil é amar Maria. O difícil é amar José. O difícil... Ia falar Raquel aqui, mas outra. O difícil é amar Ana. O difícil é amar pessoas concretas. O que você ama quando você diz que ama a igreja? Que papel aquelas pessoas que compõem a igreja possuem em sua vida? Elas podem contar com você? Observe que Jesus está dizendo que o maior é o menor. Ele chama pequenino, irmão, eu preciso diminuir, eu preciso focar no outro, eu preciso de pensar que eu não posso ficar a vida inteira pensando só nos meus interesses, dependendo do outro, responsabilizando o outro. E tudo quanto o outro faz eu tomo como algo pessoal. E aí na igreja eu fico criticando tudo e todos. Me sinto injustiçado, diminuindo os outros. Fico pedindo a validação dos outros. Que os outros me validem. E como lidar com essas coisas? Aliás, o apóstolo trabalha isso, sim, Jesus também, mas o apóstolo Paulo mais. Essas coisas como invejas, ciúmes, maledicências. É sinal de que eu diminuí? É sinal de que eu me fiz como um pequenino? É sinal de que eu estou lidando com o outro como meu irmão? Intolerância, impaciência, sempre na irritabilidade, sempre em ira. Como disse o pastor Tiago semana passada à noite, uns dias atrás, ditando a agenda dos outros, a vida dos outros, mas simplesmente na expectativa, lançando sobre o outro toda a responsabilidade, e eu mesmo, confortavelmente, fico aí nessa posição desse dedão rígido, impondo a todo mundo o jeito de fazer as coisas. O meu jeito de fazer as coisas tem que ser daquele jeito. Claro que para resolver esse impasse, as igrejas têm encontrado certas fórmulas, algumas não exatamente as melhores. E uma delas é aquela tradicional da igreja como um ônibus que deu defeito. Já ouviram essa comparação? Está ali, o ônibus cheio, o motorista dirigindo, e o motorista é o pastor. É assim que alguns imaginam a igreja. Uma visão paroquial, uma visão clerical da igreja. Não é? O pastor está dirigindo a igreja, lá na frente com o motorista. Aí aí o ônibus dá defeito.
o ônibus dá defeito. Para. E agora? Aí descem alguns. E se assentam lá para resolver, para ver o que vai acontecer. Descem outros. E vão lá atrás para ajudar a empurrar para frente. E desce um terceiro grupo, que vai lá na frente e começa a empurrar para trás. E tem um quarto grupo que não desce e fica lá fazendo peso. Eu quero dizer que essa imagem é tudo menos o que é uma igreja de Cristo. A igreja, gente, não é um ônibus com defeito. A igreja é um corpo. A igreja é uma família. A igreja é um edifício. E a gente precisa, nas nossas relações, crescer nisso. Eu preciso concluir dizendo algo para você, que você já deve ter concluído por si só. Essa vida cristã em comunidade, pastor, é natural e humanamente impossível. Você está certo. Natural e humanamente falando, isso aqui, gente, é impossível. Mas eu tenho uma boa notícia. É possível por conta de Cristo. Por isso ele diz assim, ele centraliza esse sermão nele. Ele diz assim, e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Verso 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, ele vai dizer. Aí ele vai usar uma palavra dura aqui de maldição. Verso 11. Ele dirá, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele é o pastor, ele vai dizer no verso 12, não é? Ele é o pastor que vai em busca da ovelha perdida. E no contexto da disciplina, o que ele diz? Verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ou em concordância, a gente já viu isso, em meu nome, ali estarei no meio deles. Ali estou, melhor dizendo, no meio deles. E quando ele fala do perdão, os versos 33 e 34, ele vai dizer que para perdoarmos a ofensa de nosso irmão, nós precisamos nos lembrar da imensidade e da eternidade do perdão que Deus nos ofereceu em Cristo. Eu estou num lucro eterno, eu estou em ganho eterno. Não há nada que eu possa fazer que diminua esse superávit. Eu estou em ganho. O Senhor me perdoou em Cristo. Uma infinidade dos nossos pecados. E eu finalizo dizendo, irmãos, que se nós quisermos viver juntos em comunhão na igreja, Cristo precisará ser o centro desta nossa vida em comunhão. Por isso, não acreditem numa comunhão real de igreja em que Cristo não esteja ali, celebrado, amado, ensinado, vivido, praticado, relembrado, seus ensinos repisados. Uma igreja em que isso não estiver presente. E se a nossa igreja não estiver assim, não acreditem. Essa comunhão não é viável. Ela é artificial, não é real. Sabe por quê? Porque não há como ser igreja, viver em igreja, amar a igreja, sem que se esteja conectado à cabeça da igreja. Sem que isto se conecte em todo o tempo com a pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja o centro da minha vida. E que quando eu
estiver me relacionando com o meu irmão, ou quando eu estiver em alguma situação de desconforto, ou de separação, ou de litígio com o meu irmão, sabe o que eu preciso fazer? Coloca Cristo no meio. Você está aqui hoje vivendo uma situação em que você não está bem com alguém dessa igreja, ou mesmo de outra igreja, algum irmão. Sabe o que você faz? Pede assim: Senhor, Jesus Cristo, venha e se coloque no meio entre nós dois, entre nós duas, entre a gente. Jesus Cristo, venha, se coloque aqui. Isto é absolutamente maravilhoso, é fundamental. Que o Senhor abençoe-nos a sermos igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos a aplicarmos esse sermão tão extraordinário que o Senhor, por meio de teu Filho, nos transmitiu e nos legou para assim vivermos em Cristo Jesus. Amém.